Sejam todos muito bem-vindos, senhoras e senhores. Estamos hoje em mais um novo episódio. Tô brincando com vocês, sejam todos muito bem-vindos, senhoras e senhores, a mais um episódio. E se eu soubesse, hoje é um episódio diferente. É um episódio onde a gente vai falar sobre coisas de luxo, coisas sofisticadas, aquelas coisas que acabam sendo o desejo de muitas pessoas em vários segmentos da nossa vida. E para falar sobre isso, temos hoje aqui uma dupla dinâmica que já veio aqui no nosso podcast e hoje está voltando para abordar esse assunto tão legal que hoje em dia é muito requisitado por muitas pessoas. Mas, antes disso, um breve anúncio do nosso patrocínio Alpha Graphics, além da mídia. Você que tem vontade de gravar um podcast, você que tem essa gana de querer falar e mostrar sua mensagem para todo mundo, vem aqui com a gente, grava aqui no nosso estúdio. Você pode vir gravar o seu podcast ou ser entrevistado aqui por essa pessoa que vos fala. É só entrar no nosso site, alemdamedia.com.br, marcar lá podcast e você já vai ver a agenda certinha para você fazer o seu agendamento. E para você que está aí querendo saber sobre isso, eu trouxe hoje aqui ele que já esteve mais uma vez aqui, é nosso garoto da casa, Toninho Sanches. Seja muito bem-vindo. Como vai, Duarte? Vim aqui representar a Local Box Self Storage. Muito bem. E do lado dele também é a nossa querida Kátia Sanches. Seja muito bem-vinda. Tudo bem, Duarte? É um prazer falar sempre com você, com esse seu bom humor todo. Muito obrigado. E lembrando aqui, né? Kátia Sanches e Toninho Sanches são irmãos. Exato. E Toninho, quem que nasceu primeiro? A Kátia. A Kátia. Então você que manda na história toda, né? Ela manda, eu assino o cheque. Então é uma junção perfeita, né? Ótima, uma parceria que funciona. Ótima. Muito bom. E hoje a gente está aqui porque o mundo de hoje é um mundo digitalizado, né? É um mundo que vem evoluindo e cada vez mais as pessoas procuram por excelência, procuram por qualidade e segurança naquilo que eles vão fazer. Antigamente, Toninho, vou fazer uma pergunta meio discreta, mas... Vamos lá. Quantos anos você tem? 54. 54. Então você é da mesma época que eu tenho 49. Tá, Tem um pouquinho de antes. Lembra da época que tinha a Brasília variante? Lembra. Lembra do Fusca? Também. Não sei se você já passou por isso. Sabe o Eldorado? Antigamente tinha um Carrefour lá. Ah, sim, sim. Gente, eu estou falando aqui de São Paulo, tá? Capital. Aqui em São Paulo, capital, tem um shopping chamado Shopping Eldorado e antigamente tinha um mercado chamado Carrefour lá dentro. Hoje ainda tem, né? Tem um Carrefour lá. Tem. E quando eu tinha meus 10 anos, mais ou menos, meus pais não tinham carro. E a gente ia fazer compra com os meus tios. Ia eu, meu irmão, meus 4 primos, meu pai, minha mãe, minha tia e meu tio, numa variante azul no mercado. Que eles faziam a compra para eles e ajudavam a gente com a nossa compra também. Agora você imagina, como que você coloca tudo isso de gente dentro de uma variante, mais as compras? Então ia a gente na frente, 2, 3 pessoas no banco da frente, umas 4 no banco de trás, e a molecada no chiqueirinho. Ou seja, foi uma época que você não tinha essa questão de segurança, essa questão de qualidade total, assim. Era uma época que tudo fazia como dava para fazer. Exato. Né? Então ninguém pegava no seu pé de você andar no chiqueirinho do carro. Hoje, se você andar na caçamba de uma montana, você é multado. Né? Então você percebe como que houve essa evolução das coisas, dos bens materiais e também da percepção das pessoas Sim. em relação à qualidade. E quando a gente olha hoje, a gente consegue perceber a diferença entre empresas que estão num segmento que visam um público mais uma classe determinada, outras classes e outras classes. E você vai se posicionando hoje. Né? A Local Box, ela teve seu início em 1909. 2009. 1909, Toninho? Não, 2009. Em 2009. Então, a Local Box tem hoje 19, 15 anos. 15. Né? E como foi essa evolução da Local Box, a evolução da própria instituição, e como foi a evolução dos clientes com a Local Box? Como que eram os clientes que vocês atendiam no começo e como foi essa transformação até hoje? Bom, vamos lá. Quando nós abrimos a Local Box, também era um mercado extremamente novo em São Paulo e no Brasil. Tá? São Paulo, porque, querendo ou não, São Paulo puxa o mercado do Brasil inteiro. Tá? Então, nós tínhamos
um público que não sabia o que era um self-storage. E só pegando um gancho, vamos explicar para as pessoas o que é um self-storage. Self-storage é um espaço onde você vai poder armazenar os seus pertences. Tá? Você mesmo vai armazenar os seus pertences. Você vai locar um espaço de acordo com a sua necessidade, pode ser maior, pode ser menor, tá? Depende do que você pretende guardar lá dentro. Você vai colocar os seus pertences lá dentro, trancar e levar a Quando chave. você fala pertence, pode ser qualquer coisa. Pode ser um livro, pode ser um sofá, uma geladeira, o que couber lá. Qualquer coisa. E qual que é o maior tamanho de box que você tem? Hoje nós temos boxes para containers, por exemplo. De um tamanho de um container? O tamanho de um container. Ou seja, O volume de um container. Ou seja, cabe uma casa inteira ali dentro, Com praticamente. certeza. Sim, nós tivemos já, por exemplo, pessoas vindo dos Estados Unidos para cá, por exemplo, onde a mudança veio toda num container e foi simplesmente tirou do container, Pôs lá. colocou Dentro de um box equivalente. Entendi. e tudo bem. Tá. E aí, como que foi essa transformação durante esses 15 anos da Local Box? Olha, a Local Box, logicamente, vem cada vez mais progredindo, tá? E se posicionando nesse mercado. Hoje em dia nós temos self-storages, vários na capital e mesmo no Brasil inteiro, tá? Mas a Local Box foi achando o nicho que ela queria trabalhar. Tá? Logicamente, nós trabalhamos hoje pessoa física e pessoa jurídica, tá? Apesar de serem dois públicos muito distintos, tá? Com características e necessidades diferentes. Tanto que hoje nós estamos desenvolvendo uma outra unidade da Local Box exclusivamente para pessoa jurídica. E já tem uma região onde vai ficar? Sim, ao lado do nosso espaço hoje, que é no bairro de Ipiranga, ao lado do nosso imóvel, nós já temos um outro imóvel, nós já estamos desenvolvendo isso. Porque são públicos, como eu disse, com características diferentes. Né? Então, até o próprio espaço vai ser diferente, Sim. a própria logística é diferente. Apesar de hoje, por exemplo, nós termos um espaço onde eu posso receber um container, eu posso receber um caminhão, que eu tenho uma dock especial para isso, eu posso receber um carro normal, que a pessoa vai abrir o porta-malas e tirar 2, 3 malas para colocar as coisas. Eu tenho espaços diferenciados para todo esse público. Tá? Nesse espaço que nós estamos abrindo, vamos abrir agora, estamos em fase de construção, de toda essa elaboração dele, ele vai ser específico para a pessoa jurídica. Entendi. É um outro público. E para a pessoa física, nós temos esse espaço que nós já trabalhamos hoje, tá? com tamanhos de box, desde um metro cúbico, que é uma extensão do lar, que é para você guardar suas malas de viagem, que é para você guardar, de repente, uma árvore de Natal, alguma coisa mais sazonal, até espaços maiores para uma mudança, para uma reforma. Aí eu tenho uma gama muito grande de tamanhos. Entendi. Duarte, eu queria pegar um ponto que você comentou da situação da variante, que é todo mundo dentro e hoje isso não é mais viável, né? O que aconteceu aí? Houve uma mudança de cultura. Isso. Pegando isso como exemplo, eu acho que a Local Box também passou um pouco por isso. Aliás, todas as empresas dos mais diversos setores, mas falando especificamente do self-storage, que é mais recente, quando a gente se iniciou, a gente se posicionava como um guarda-móveis. Daí, pela excelência da Kátia, que ela vai contar toda a história dela dentro que ela é uma entusiasta dentro da área de luxo, a gente acabou introduzindo pequenos elementos desse setor. E a gente foi se posicionando e colocando ao público de uma forma muito mais específica, nichada. Entendi. É porque a gente vê, hoje você tem negócios para todos os tipos de público. Exato. Né? Vamos voltar a falar de carro, por exemplo. O carro, qual que é o objetivo do carro? É te pegar do ponto A e te levar no ponto B. Mas você pode ir de Uno, de variante, de Mercedes, de Al, do jeito que você quiser. As empresas também fazem a mesma coisa. Você tem empresas que fabricam pão A, B e C. Tem pão baratinho, tem pão caro, porque é um outro processo. As empresas de self-storage também se posicionam dessa forma. Algumas se posicionam para todo tipo de material e outras se posicionam para um público mais elitizado, que tem uma certa visão, uma certa necessidade e, principalmente, que tem uma certa vontade de ser atendido de um jeito diferente. Né? E é isso que vocês estão fazendo hoje, durante esse período, de se posicionar para esse público que é um atendimento diferenciado, tá certo?
Duarte, é exatamente isso. Eu vou voltar um pouquinho no tempo para passar a ideia exatamente do que é a Local Box e como nós chegamos aqui hoje. Nossas raízes, ela vem do setor moveleiro. Tá? Nossos pais sempre trabalharam... Mobiliário. Mobiliário, exatamente. O Duarte é responsável, desde essa época, de todo o desenvolvimento da parte de marketing nossa. E o que acontece? Como você disse do carro, a mesma situação se repetia com o sofá. O sofá, ele é um sofá na loja A, na loja B, na loja C. O que vai diferenciar ele, sem falar de qualidade, de design, de material que é usado, sem falar disso, é como você vai atender esse público, tá? Para saber qual é a real necessidade dele. Tá? Porque você pode ter... Todo mundo precisa de um lugar para aceitar, que é o caso do sofá. Só que ele pode ser para relaxar, ele pode ser para reunir os amigos, para um evento social, ou ele pode ser um símbolo de status. Tá? Como a gente vinha desse meio e a gente estava muito acostumado com questionar o cliente, buscar qual era a real necessidade dele, tá? Não só a funcionalidade, quando a gente abriu o self-storage, foi natural passar esse mesmo questionamento para o nosso cliente. E era um tipo de questionamento que o pequeno público que já utilizava self-storage não estava acostumado. Né? Eles usavam, como o Antônio disse, eles usavam aquilo exatamente como um guarda-móveis. Como se fosse a variante. A sua variante cheia. Guarda aí, não cabe aqui em casa, bota para lá. E nunca foi o nosso mote esse. A gente nunca quis que fosse isso. A gente nunca quis ser um armazém. Né? A gente queria sempre guardar coisas que fossem importantes para as pessoas. E isso a gente veio trabalhando e desenvolvendo cada vez mais. Então, nós começamos a desenvolver desde espaços para a pessoa receber quando ela chega, porque ela chega, vamos supor, como a gente sabe quem o nosso público é, como a gente sempre fez uma planificação, eu sabia quem era o público que chegava na Local Box, eu sabia que, por exemplo, a mulher chegava estressada ali. Entrou um monte de homens diferentes na minha casa, mexeram nas minhas coisas, nos meus pertences, trouxeram para cá. Será que quebrou? Será? Ela chegava estressada. Então, o nosso papel era acalmar ela. Ela falou, olha, acabou. Você já fez a sua parte. Desculpe. Você já fez a sua parte. Daqui para frente é sentar, tomar um cafezinho com a gente. E deixa comigo. Deixa, as coisas vão se resolver. O seu pessoal da mudança vai colocar lá dentro. Você vai ver que ficou bem organizado. Você vai ficar segura aqui dentro. Então, a gente tem uma música especial, uma playlist que remete a uma época gostosa da vida dela, um café A época da variante. A época da variante. Que é realmente isso. É a nossa faixa etária que a gente atende, predominantemente. Né? Então, é um trabalho que é um cuidado que vocês têm. Né? Esse estudo do perfil do público, o que gosta, o que não gosta. E só o fato de entrar, já perceber que tem um cuidado olfativo ali. Puxa, tem uma coisinha diferente aqui. Nossa, lembra a casa da minha mãe, casa da minha avó. Né? E você tem o sofazinho, você tem lá um docinho o suquinho, especial. O docinho. Então, são coisas que você realmente traça um perfil, você sabe que você vai atender aquele tipo de público. Né? É como se você fosse... A gente pode fazer também uma alusão aos shoppings de São Paulo. Você tem o shopping Campo Limpo, você tem o shopping Interlagos, você tem o shopping Ibirapuera, o shopping Morumbi, o shopping JK e o shopping Cidade Jardim. Perfeito. Ou seja, todos eles vendem coisas. Só que eles não vendem para a mesma pessoa. Sim. A pessoa que vai no JK, a pessoa que vai no Cidade Jardim, por exemplo, não vai no Campo Limpo e vice-versa. Não menosprezando, diminuindo a pessoa, cada um está no seu nível. E a gente faz parte do negócio, faz parte do mundo capitalista, definir, eu quero atender esse público. Né? E você vai fazendo aquilo que você precisa fazer para captar esse perfil. Tecnicamente, eu acho que você está falando de experiência. Que tipo de experiência a pessoa tem no momento de compra? No nosso caso, a gente percebeu que a experiência que as pessoas tinham no self-storage não atendia a todos. Tava como, era uma commodity, era igual para todos os segmentos. E a gente começou a se posicionar de forma mais sofisticada. Minha irmã, como é uma entusiasta do setor de luxo, e sempre estudou muito desse setor, ela começou a pontuar. Pô, mas esse detalhe aqui e aquele detalhe lá? E a gente foi se diferenciando ao longo dos anos. Naturalmente vai tendo essa diferenciação. Nós começamos com uma coisa muito básica.
Saber o nome da pessoa. Exatamente. Todo mundo sabe que a coisa melhor que alguém gosta de ouvir é o seu próprio nome. Depende, né? Se o cara chama... se o cara chama não, mas Diego, como ela se Diego? apresenta. Mas como ela se apresenta. Então, nós começamos fotografando a pessoa. Então, quando a pessoa apontava lá fora, eu já sabia quem era. Tinha um pequeno histórico, aquela coisa que hoje em dia todo mundo faz em marketing, né? Naquela época isso não era divulgado. Mas a gente já fazia, em pequena escala já fazia. Então, a pessoa tinha um elan melhor. Poxa, eu estou aqui, eu gostei. Eles sabem quem sou eu, Exatamente. né? Sim, eu personifiquei o cliente. Se eu personifico, eu sou especial, que é o que o mercado de luxo faz. Na verdade, o termo mercado de luxo hoje, ele é usado para tanta coisa, ele está tão amplo, e nada mais é do que você atender o seu público com uma excelência, tá? Oferecendo para ele características que são do nicho dele. E outras são coisas que, de repente, já deveriam ser naturais isso, né? E que a gente vem evoluindo com a evolução da humanidade, isso vai ficando de lado. E você está resgatando aquilo que é natural da pessoa. Então, a pessoa gosta disso. Lógico, a gente põe, traz para o mundo de hoje tecnologia, mas a gente não é invasivo. A gente procura trabalhar isso de uma forma leve com a pessoa, né? Então, o nosso cliente, ele é o cliente que, por exemplo, vou dar um exemplo muito básico. Ele chega ali e fala, oi, tudo bem? Olha, eu vou colocar as minhas malas lá dentro, porque eu acabei de chegar de uma viagem, então eu vou guardar as malas aqui, eu já venho tomar um café. O cliente faz questão disso, porque a gente propiciou um ambiente próprio para ele, né? E isso vai cada vez mais se fortalecendo. Então, vamos supor, desenvolver um branding emocional, nós fizemos esse trabalho, desenvolver uma área especial para o cliente, desenvolver o que ele quer aqui dentro. Por exemplo, nós temos um serviço que você não vai encontrar por aí, se eu não falar a palavra errada, ozonificação. A gente tem utiliza o ozônio para fazer uma limpeza. Mesma coisa que é usada, aquele cheirinho de hospital. Você encontra isso. Então, se você quiser, nós temos disponível para você. Por quê? Porque você pegou suas coisas, colocou ali, ficou o tempo ali guardado. Por mais que seja limpo o ambiente, a coisa está fechada, então ela tem um cheiro característico. Exatamente. Então, a gente oferece isso. São pequenos detalhes que a gente foi incorporando cada vez mais, tá? Para que eu atinja esse nível, esse público que eu quero atingir. Entendeu? Então, eu tenho um público, ele é realmente um público um pouco mais elitizado, ele é por uma consequência do modo como ele é tratado. O que a gente está falando aqui, só para deixar claro para o pessoal, quando a gente fala mercado de luxo, a gente não está falando que exatamente é caro, não é isso. Não. É que o tratamento é relacionado ao mercado de luxo, né? Sim. O importante é saber que você respeita a cultura da pessoa que está ali. Quem vai estar, vamos supor, pode chegar uma pessoa japonesa, ela vai entender uma brincadeira de uma forma diferente do que um brasileiro. Sim. Vai chegar um italiano que fala de um jeito diferente do cara que é americano, que é mais fechado. Então, assim, você entender a cultura da pessoa, entender o que ele traz de bagagem, para você também mostrar o caminho certo para ele dentro daquilo que ele acredita. Você já leu o jeito Disney de encantar as pessoas? Para mim, o que está claro é a questão do posicionamento, de como indicar o local. Lembra aquela parte que ele fala assim? Onde fica tal coisa? O cara não vai fazer isso, né? Para lá. Ele vai fazer assim. Porque isso aqui, acho que é no Japão ou na China, é ofensivo. Sim. Né? Comigo aconteceu exatamente a mesma coisa. Eu vou te contar um exemplo do que aconteceu comigo. Foi num sábado, nós atendíamos um cliente nosso que alugava um espaço grande, um excelente cliente. E ele era da descendência árabe. E um misto, eu não sei exatamente, mas eu sei que meu relacionamento não podia ser com ele. É por causa da questão cultural, né? Tem que ser homem com homem. Então, o que aconteceu? Enquanto ele estava, ele só, não havia problema nenhum conversar com ele. Quando ele chegou num sábado com os pais, e eu fui cumprimentá-lo, eu vi que ele recuou um pouco. Eu saí de cena, Duarte. Eu chamei o Antônio e falei, olha, o Antônio entrou em cena. Eu não posso atendê-lo, porque eu percebi que eu ia ofendê-los.
porque era uma mulher à frente de um para uma geração anterior, que eu sei que hoje não existe mais isso tão explicitamente, mas para a geração daquela senhora e daquele senhor, isso era ofensivo. Sim. Então, eu tinha o respeito de sair de cena. Então, assim, você tem que saber com quem você está lidando, né? Para que um gesto natural seu não seja ofensivo. Exatamente. Isso aqui, por exemplo, falando aqui entre a gente, eu brinco bastante nas conversas. Se trouxesse alguém de uma outra cultura aqui, eu ia ter que me segurar. Porque a gente sabe que às vezes a pessoa não está pronta para aquilo. Ainda mais pessoal oriental, pessoa que vem de outros dos países lá do lado de lá, tem mais essa questão afunilada. E quando você conhece e você está dentro de você já essa questão da cultura e do luxo, isso você reflete no serviço. Ou seja, não é para você uma coisa difícil fazer isso, porque já é natural seu. Então, a Local Box, ela vai traduzir aquilo que você é. Ou seja, o cuidado que você tem, o respeito que você tem, o caminho que você quer que a empresa leve já está dentro de você. Então, é mais fácil isso, né? Então, você que está em casa e precisa, né, de um local diferente. Quando eu digo diferente, não é diferente aquele chavão de falar que é diferente, porque realmente uma pessoa que está à frente do negócio e pensa nisso, e pensa como você vai se acomodar, como você vai ser recebido por lá, principalmente o básico, ser chamado pelo nome, né? Saber quem que é quem. Oi, fulano, você chegou, que bom. Né? E você tem um espaço que preze até com limpeza de ozônio. Né? Você tem limpeza de pele também para quem chega lá? Só com ozônio? Não, só de ozônio. Só de ozônio. Se quiser, pode limpar a pele com ozônio? Pode. Então, tá vendo? Até isso pode. tem. Né? Então, a Local Box hoje, ela é um espaço, né, de armazenagem, uma self-storage, que está ali à frente do segmento, porque consegue transformar uma coisa básica, que é um espaço para guardar as coisas, numa experiência onde a pessoa vai ter vontade de estar lá. Vai querer tomar um cafezinho, ficar lá, passar a tarde, conversar, e de um processo totalmente diferente. Nós temos vários clientes que não se restringem a entrar, colocar as coisas e sair. São raros os clientes que não entram dentro do escritório. Porque se você quiser, você pode ter a sua experiência totalmente à parte do escritório. Mas são raríssimos os clientes que não entram no escritório, que não querem tomar um café. E se não fazem isso com mais tempo, pelo menos levantam, oi, tudo bem? Olha, hoje eu estou com um pouquinho de pressa, eu já venho. Isso mostra que a gente conseguiu criar um ambiente gostoso para a pessoa, de confiança, de aconchego. E vira um lugar que você quer passar, quer estar ali. Não vira aquela coisa chata. Não, nossa, tem que ir lá, tem que abrir o portão com a chave. Não, é tudo fácil, né? E ela é automatizado também, não é? Sim. No cartãozinho, na senha. Nós temos hoje os dois métodos, tá? Nós temos tanto por senha como por cartão. Tá? Aí depende da facilidade. O público mais jovem, a senha funciona muito melhor. Um público um pouquinho mais de idade, o cartão funciona muito bem. Tá? E isso gera um sentimento de segurança. Sim. Eu acho que isso é muito importante, né? Porque quando a gente está lidando com esse tipo de público, tá, ele quer um espaço onde ele possa, primeiro, entrar com o carro dentro. Tá? Mas não aquele local que você entrou com o carro, ele é tão fechado que você fala, putz, se eu entrar aqui dentro, não sei o que está acontecendo. Isso é outra característica que a gente sempre quis muito. Mostrar os ambientes com muito vidro, muito aberto, para que a pessoa tenha... Eu estou segura, mas eles são tão bons que eles estão abertos. A gente não fez uma clausura. A gente fez algo que a pessoa consegue ter uma visibilidade, uma transparência, uma visão de profundidade muito boa. Ela se sente segura, mas tem ali tem a visão que ela precisa ter ali. Né? E é muito importante essa questão toda, porque se você pensar assim, eu sou assim, eu quero mostrar, eu quero que as pessoas tenham a mesma experiência que eu tive. E aí você tem várias formas de você seguir esse processo. Tem vários estudos, vários treinamentos. Você falou que você já teve até no exterior, fazendo treinamento em relação a isso. Agora eu pergunto para você, quem é o profissional que vai para o exterior fazer um estudo sobre o mercado de luxo para trazer isso para o Brasil? Kátia Sanches. Kátia Sanches fez isso. Conta um pouquinho, que treinamento foi esse que você fez e onde foi que você fez? Olha, eu fiz alguns cursos tanto no Brasil como fora sobre o mercado de luxo, sobre tendências. É um campo que eu gosto muito de trabalhar, não só... mas você gosta por causa de... Porque as pessoas relacionam o mercado de luxo com uma bolsa de grife, um hotel mais chique, um passeio. O mercado de luxo é muito mais do que isso. Né? E a base do mercado de luxo, eu volto a afirmar, é o atendimento.
toda a base do mercado do luxo é o atendimento. Uma coisa que se fala muito já, tem que ter o storytelling da marca, a marca tem que contar uma história, ela tem que falar. Na Local Box, o storytelling da Local Box é o storytelling do cliente. Porque o nosso slogan, nosso mote é guardamos melhor as coisas que você tem valor para você, as coisas que você valoriza, as suas memórias. Né? Então, o que é isso? Quem tem memória? Quem criou essa memória? Né? Então, são coisas que você tem afeto pelo berço do seu filho, pelo uma caixa especial que veio da sua avó, pelo a escrivaninha que era não sei de quem. Essas peças são peças para ser guardadas, porque elas é que vão, aquela coisa do clichê, né? Mas é uma realidade, são elas que vão moldar o seu futuro. Sim. Né? E isso, hoje em dia, nesse mundo tão rápido, tão tecnológico, tudo tão descartável, as pessoas estão perdendo. Então, você tem uma família inteira, de repente, que muda 3, 4 vezes de casa e não tem uma raiz. Né? E é o que mais acontece hoje em dia, né? Exatamente. Vai perdendo. Por que é importante o papel do self-storage nisso? Porque aquele imóvel, aquela cadeira de balanço que era da sua bisavó, ela não cabe no seu apartamento, mas ela está guardada. Ela não cabe hoje, mas amanhã você vai ter vai casar, vai ter um filho, você vai aumentar seu filho. E quantas vezes acontece, né, da gente ter que se desfazer de um bem porque você não tem onde colocar. Hoje em dia, antigamente, vamos supor, a gente falava dos prédios novos, se você pegar as construções de 15 anos, mais ou menos 20 anos, eram apartamentos de 3 quartos, 80, 100 metros quadrados e tal. Hoje, a gente está vivendo em apartamento de 20 metros quadrados. Existe. Que cabe uma cama e nada mais. Ou seja, e o que eu faço com tudo aquilo que eu tinha há 20 anos e que eu não consigo trazer para o meu espaço hoje de 20 metros? E que eu não quero me desfazer, porque eu quero... pretendo Exatamente. Crescer na vida e ter um apartamento de 40, 60, 80. Então, por um período, eu vou guardar isso na Local Box, porque eu sei que ele vai ficar lá bem guardado, e depois eu recupero para minha outra casa. Né? Eu não sei se vocês já viram isso ou sabem que o mercado do luxo ele está incluso em tudo. Tem vários detalhes. Por exemplo, desde o cheiro do carro. Cada fábrica de carro tem um cheiro específico, Fiat, Ford, Volkswagen. E até o som de fechar a porta. Vocês sabiam disso? Sabia. Que tem um engenheiro que cuida do som de cada portinha fechada. Então, a hora que a gente está de olho fechado e fecha uma porta, a gente sabe de que carro que é. O cheirinho, você sabe. O motor do carro, a hora que está chegando, fala, puta, é um Nivus que está chegando aí. A gente sabe disso. Por quê? As pessoas pensam nisso. Só que a gente, o consumidor que está do lado de cá, acha que é um acaso. Não. Acha, nossa, esse cheirinho é bom. Não sabe que alguém fabricou aquilo. Não sabe que alguém pensou naquilo. E aí, pensando, trazendo essas características do mercado para cá, é importante para o público saber que tem alguém na Local Box pensando nisso. Sim. Não é o acaso que o cheiro como cheira. Não é o acaso que o chão é do jeito que é. Qual o cheiro que está lá? Também tem um motivo. Exatamente. Vou contar um caso que aconteceu, vivenciei, e foi quando eu comecei a perceber essas nuances todas. Como eu falei, a gente veio do ramo noveleiro. E na época do dólar 1 para 1, a gente ia... Ô, saudade, hein? Ô, saudade. A gente importava móveis dos Estados Unidos. E eu lembro de ter participado de inúmeras feiras lá, várias feiras. E tinha um fornecedor de sofás muito, muito bom. E para cada ambiente dele, ele tinha um cheiro diferente. Então, por exemplo, os sofás que ele vendia para a região do Alasca tinham cheiro específico. Tinha cheiro de pinguim? Não, mas eu tinha cheiros de pinheiros. Por exemplo, o que era para a região da Califórnia tinha cheiro de cookie. Olha. Cada região eu tinha uma coisa assim. Isso eu tinha o quê? Eu era nova, eu tinha 20 e poucos anos, 30 anos. Eu vim encantada com aquilo. Porque você entrava num lugar e falava, nossa, mas eu me sinto tão bem aqui, por que será? A gente quis resgatar isso. É que nesse caso específico, não era um ambiente, eles criavam um cenário para vender aqueles produtos. Sim. Tá? Então, e na Local Box, a gente foi pontuando esses itens de luxo ou sofisticação e a gente começou a se diferenciar. E aos poucos a gente começou também a perceber que as pessoas valorizavam muito. E quanto mais fazia sentido para alguns consumidores, mais eles valorizavam a nós e vice-versa. E a gente acabou não tendo um nicho, mas um segmento de mercado que quando a gente vê a nossa grade lá dos perfis de clientes,
tá bem estratificado, tá muito bacana de trabalhar, muito prazeroso para nós atender esse público. Uma coisa importante é que você tem um perfil, Sim. certo? Só que quem não se enquadra nesse perfil e acaba conhecendo a Local Box, tem vontade de participar. É lógico. Fala, nossa, eu quero entrar aqui. Eu mereço. Então, às vezes, é até uma motivação para aquela pessoa fazer alguma coisa para conseguir chegar e poder se beneficiar e ter essa experiência de estar ali. Duarte, uma outra coisa. Você já pontuou agora há pouco isso e continuando com essa sua mesma linha de pensamento, nosso preço da Local Box, o preço de locar um espaço na Local Box, não difere praticamente de nada de qualquer outro self-storage. Mas, quando esporadicamente eu tenho alguma diferenciação e eu venho, porque, por exemplo, vem alguém que está inaugurando qualquer situação e que vem com um preço, às vezes, muito mais baixo. Nosso sempre foi, venha nos visitar. Se você chegar na Local Box, olhar tudo que nós oferecemos para você, ver a forma como você vai ser atendido aqui, tudo que você tem, veja se você vai fechar ou não aqui. Daí é uma decisão sua. Mas eu acho que vale a pena a experiência. 100% das pessoas que vão, fecham. Então, a questão não é valor, não é preço, é valor. E todo mundo confunde preço e valor. Né? Hoje em dia está muito assim, o fulano fez por tanto, você vai fazer por menos? E você, se você tem firme, você tem ciente qual que é o seu valor, você fala, não, cara, esse aqui é o meu trabalho, eu sei que o meu valor é esse daqui. E a pessoa ainda, conhecendo o espaço, sabe que o valor de vocês é esse. Ainda mais se o preço é similar aos outros, por que não aproveitar um lugar que tem um valor melhor do que tem no mercado? Não, exato. E vai fazer você se sentir o acolhimento que você está lá, não só na base da recepção, tudo, mas do espaço em geral, entendeu? Tudo limpo, tudo claro, entendeu? Você está entrando num lugar onde você vai guardar as coisas. A imagem que a pessoa tem de armazém é uma coisa escura. Sim. É uma coisa triste. Não é para ser assim. Ali tem que ser um lugar prazeroso. Você vai deixar suas coisas ali dentro, o lugar vai estar limpo, vai estar adequadamente pintadinho, sem nenhum problema. Lógico, não deixa de ser um local de armazenagem. Tem características que são próprias dele. Mas ele tem um diferencial ali. Ele tem um diferencial. E eu acho que isso só na visita você consegue sentir, porque não é uma questão de falar, você vai sentir o que é. Tem coisas que você tem que estar no local. É igual você experimentar um bolo por vídeo. Eu vou dar até um exemplo agora. Esse final de semana, faz uns 2 finais de semana, eu fui visitar minha filha e a gente foi em Porto Alegre. E tinha um curso lá, acabei indo para lá para fazer. E do lado de onde a gente ficou, tinha uma padaria. Eu falei, cara, aí eu entrei na padaria, tinha uns 4, 5 pedaços de bolo, assim, nossa, lindo, maravilhoso, aquele confeitado, brilhando, doce, adoro doce de leite, né? Com doce de leite, caramelo, não sei o quê. Era R$35, se não me engano, cada pedaço. Falei, cara, por esse preço aqui deve ser muito bom, né? Ela falou, não, a gente está numa promoção. Como amanhã fecha por causa do carnaval aí, que vai ficar fechado 4 dias, a gente está fazendo 2 pelo preço de 1, para a gente tirar o estoque, porque senão vai estragar. Falei, beleza, então me dá 4, 6. Peguei 6 bolos, paguei 3 e levei 6. Aí cheguei todo feliz lá no apartamento, peguei um prato, coloquei todos eles ali, vou comer um pouquinho de cada um. A hora que dei a primeira colherada no primeiro, aquele gosto de manteiga. Aí o segundo, um gosto meio esquisito que eu não soube identificar o que era. O terceiro eu desisti. Falei, cara, o que adianta você ter uma vitrine linda, maravilhosa, um preço alto e um valor baixo? Eu falei, desisti, deixei a metade, eu falei que eu não volto mais aqui. E agora, no caso de vocês, é justamente o contrário. O preço é baixo e o valor é alto. E para a pessoa identificar isso, vai lá, avisando aqui, ó, principalmente você que está no Ipiranga, né, que são seus vizinhos. Onde que fica lá no Ipiranga? Qual que é o endereço? Não, é a Avenida Coronel José Pires de Andrade, 223. É muito próximo da Avenida Tancredo Neves. Tancredo Neves. Mas um público muito cativo nosso, o pessoal da Vila Mariana, Paraíso. Não, toda São Paulo, né? A Zona Sul praticamente toda. Eu pego muita gente daquela região da Rua Curitiba, que é um pessoal bem significativo. O Jardim da Saúde também. Toda a região ali, Sim. principalmente perto dos metrôs, né? A região do Vila Mariana, Saúde, Sim. Paulista ali também, né? Também. A gente tem a facilidade, lógico, de atender toda São Paulo. É que São Paulo, como uma cidade, uma metrópole, com o trânsito que a gente tem,
logicamente, você acaba atendendo uma gama muito maior de clientes na Zona Sul, que é onde nós estamos. Por uma questão simples de proximidade. Porque a pessoa vai mudar para a Zona Sul, ela vai procurar algum local na Zona Sul. Não faz sentido, eu vou mudar para a Zona Leste e vou manter aqui as coisas na Zona Sul. Né? Então, você que está aqui na Zona Sul, de região da Paulista, Ipiranga, os metrôs ali, até um pouquinho para cá, Campo Belo, Brooklyn, Moema, também fazem parte ali da logística. E quando eu vou para lá, eu gasto acho que uns 30 minutos. Pensando em São Paulo, não é muito. Então, é um local de fácil acesso. Eu volto a falar aqui que é uma região que não alaga. Isso é importante para quem mora em São Paulo. Não alaga lá de jeito nenhum, nem com dilúvio. Dá um pulinho lá ou procura a Localbox também na internet, localbox.com.br. Perfeito. Isso? Eu tenho certeza que vocês forem lá, vocês vão ser atendidos pelo Toninho ou pela Kátia. Vão experimentar o cafezinho da Kátia, que é bom pra caramba, que dizem, né? E conhecer o espaço. E ali você falou sobre o espaço novo. E o espaço novo, voltado à pessoa jurídica, ele vai ter o mesmo perfil, né, do PF. Exato. Então ele vai ter cheirinho, vai ter todo o aconchego. E ainda mais para o PJ, às vezes a pessoa é mais estressada no sentido de, além da mudança, tem toda aquela complicação burocrática de empresas, né? Estou deixando aqui o material, de repente tem que ter uma requisição da empresa, uma lista, um checklist. Então, para isso, nós estamos desenvolvendo uma área específica para que a pessoa tenha um conforto maior para resolver essas questões. Tá? Porque ela vai receber a mercadoria, ela tem que fazer alguma conferência, fazer alguma anotação, emitir uma nota, fazer alguma coisa para que ela possa fazer isso. Então, nós vamos ter uma área específica para a pessoa jurídica, tá? Como se fossem escritórios para a pessoa poder... Vocês vão ter um coworking ali, uma salinha para o cara poder trabalhar se precisar. Sim. Uma coisa como isso. A pessoa jurídica especificamente, já temos mapeado as necessidades e nós estamos construindo um novo local para eles, em frente, literalmente, com todos os atributos que fazem sentido para esse público. Então, o atributo, por exemplo, o piso de epóxi, talvez não seja tão relevante. É outra necessidade. É um piso que aguente 3 toneladas, por exemplo. Então, nós estamos fazendo ajustes, porque são públicos diferentes, pessoa física e pessoa jurídica. Mas o importante é que o atendimento vai ser o mesmo. Sim. Vai ser a mesma coisa. Né? E é difícil você ter hoje uma empresa de self-storage, eu não conheço, que tenha essa diferenciação de pessoa física e pessoa jurídica. Sim. Não existe. Então você vê que até esse cuidado, digamos, do mercado de luxo, vocês estão levando para a diferenciação, para ter o tratamento que se aproprie mais para cada segmento. Porque são necessidades diferentes. Logicamente, vamos oferecer atributos diferentes de qualidade. É isso. Muito bom. E, Kátia, o que mais do mercado de luxo você acha que você ainda consegue colocar? E conta assim, dá uma antecipada, conta um segredinho. Qual o próximo lançamento de luxo que você vai colocar dentro ali da Localbox? Maria, lançamento de luxo? Não sei. Realmente, como a gente sempre fala, a gente tem um constante estudo do que a gente pode trazer para isso. Tá? Eu acho que um diferencial que nós temos, que você não vai encontrar por aí, todo o nosso atendimento, todos os nossos atendentes passam por treinamentos, mas não aquele treinamento básico. A gente tem um treinamento diferenciado, não é um treinamento de 1 dia, 2 dias, 1 semana. Para ele ir para atendimento, ele demora mais de 1 mês. Ele vai acompanhar antes um veterano. Todo o processo. Existe todo o material para ele ler, existe todo... até o vocabulário dele a gente modifica para ele atender esse público. Isso você não vai encontrar por aí, Duarte. Por exemplo, um do vocabulário que é muito marcante, né? A pessoa... Você pode falar, vou guardar meus bens, é um elemento. Vou guardar a minha bagunça, é outro. Vou guardar o meu acervo, é outra coisa. Então, faz sentido para alguns clientes falar, não, o seu acervo estará bem guardado aqui. Os seus bens estarão guardados bem aqui. É porque a pessoa vai ouvir aquilo que ela quer ouvir. Talvez inconscientemente ela vai se assimilar melhor com aquilo. Sim. Ela não pensa em ouvir aquilo. Sim. Mas quando ela percebe que você entendeu que aquilo é um acervo, não é uma bagunça, sim, eles entenderam o que eu quero. Não, então, eu acho que tudo vem do nosso slogan inicial, que você participou,
que é guardamos melhor o que você valoriza. E isso daí já deu uma diretriz para nós, que a gente acabou se posicionando através dos elementos do mercado de luxo que nos diferenciou ao longo dos anos. E, querendo ou não, quem escreveu Local Box no Google, por favor, podem escrever. Procurem ver no Google Meu Negócio quais são como que nós somos descritos pelas pessoas que usam. Você nunca vai ver um atendente nosso dizendo, você pode pôr suas coisas aqui. Não existe. Aquilo lá, faz sentido. Se você está guardando, é importante para você. Não se jogava fora. Né? Então, assim, hoje em dia se fala, mas no mundo onde a gente tem que se descartar das coisas... Não, pera um pouquinho. No mundo líquido, não é? Que se usa muito hoje. No mundo minimalista, né? Tipo, só aquelas coisinhas ali. A vida não é assim. A vida é feita daquilo que é importante para você. Né? Então, a gente tem a necessidade de haver um espaço para isso. Para você guardar o que é importante. Exato. Existe um lugar seguro no mundo. A gente está se posicionando como esse lugar. Existe seguro emocional. Existe uma segurança emocional em alguns bens e a gente tem que ter todo um respeito a essa propriedade, de como ele foi adquirido, que história ele conta para aquela família, para aquele indivíduo, que a gente não pode desrespeitar isso. Faz parte da história daquela pessoa. Faz parte da história. Exato. E quem quer construir um futuro, um belo clichê aí em vários filmes, mas tem que ter um passado sólido. E é verdade esse clichê. É o seu passado que monta o seu futuro, o seu presente. Né? E a gente está se posicionando assim. Outro detalhe, eu acho que se eu falar de restaurante para você, claramente você vai falar, não, o restaurante que eu vou levar minha esposa, minha namorada, você já tem uma imagem mental do que é isso. Self-storage já está sendo construído isso no Brasil. E a gente tem se posicionado de uma maneira mais elegante, discreta, enfim. E a pessoa, quando vai lá, ela fala, opa, menos que isso eu não quero. Você já posiciona a régua mais alta. Aqui eu faço um trabalho muito, não digo firme, mas muito assim... Consistente com o nosso atendimento. Né? Nós hoje somos 4.9 estrelas no Google. Por quê? Eu não sei se foi você que está aí, espero que não tenha sido, porque um dia a gente estava marcado no Google que abria a loja às 8 horas, teve um problema lá, abriu às 8h15. Só que chegou um cliente às 8 e queria ser atendido às 8. Aí ele foi e deu 1 estrela. E por causa dele a gente não bate as 5 estrelas, nunca mais. Porque eu liguei no Google, eles falam que se tem uma pessoa que não dá 5 estrelas, você não pode ter 5 estrelas. Então a gente é 4.9, são 321 avaliações, das 321, 320 são 4.9 estrelas. Eu falo, cara, e para manter isso, não é de qualquer jeito que você faz. Você tem que ter um cuidado. E eu sempre prezo aqui também, a gente leva muito a sério essa questão do cuidado com o cliente, do olfato, do tato, de como faz, todo esse processo do mercado do luxo. E para a pessoa, às vezes a gente que está aqui trabalhando não tem acesso a algumas coisas. Como que eu vou fazer isso para ele se eu não sei como que é isso? Né? Então, uma das coisas que a gente fez no ano passado, a gente fez a nossa festa de final de ano no Emiliano, conhece? Então, é um restaurante de ponta. Então, eu levei o pessoal lá. Falei, cara, então vocês prestem atenção. Como que é o atendimento? Como que é o posicionamento? Como que os garçons se comunicam? Como que eles trazem? Como eles te tratam? Por quê? É isso que as pessoas esperam. Então, se você vai fazer isso para o nosso cliente, você vai ser servido como você deveria servir o cliente. Então, a gente levou as pessoas lá para que elas tivessem essa experiência. Isso vem trazendo vários retornos para cá. Se você olhar no Google, é só elogio de atendimento, de um, de outro, de outro. Isso não é uma coisa que você compra. Não é uma coisa que você finge. É uma coisa que você é. Porque se você forçar, vai chegar uma hora a corda quebra. Né? Então vem não é prazeroso, isso não é gostoso, é uma delícia. Muito gostoso isso, porque você vê que é um trabalho que você faz bem para o outro. A pessoa sai falando bem, a pessoa sai feliz. Às vezes o cara chega carrancudo. E você vai, conversa, senta ali um pouquinho, espera um pouquinho, ouve uma musiquinha. A hora que você sai, o cara tá relaxado, tá zen. E tem gente aqui, não sei se acontece com vocês lá também, tem um casal, uma dupla de irmãs, uma tem 70, a outra tem acho que 80 e pouquinho. Às vezes elas passam aqui para conversar com a Francis, conversa lá 20 minutinhos e vão embora. Já trouxeram um presentinho para ela, florzinha, chocolate e vai. Por quê? É um ambiente que vocês têm lá, que a gente tem aqui, que cria essa sinergia com as pessoas. Mas você sabe que um dos maiores, das maiores motivações e alegrias dos nossos atendentes é, por exemplo, final de ano, o que eles recebem de panetone, de lembrancinha, de coisa,
Não é, ninguém está falando. A pessoa deu aquilo porque ela se sentiu bem. É uma retribuição à forma como ela está se sentindo. É o jeito dela demonstrar carinho. Exatamente. Então, poxa, você quer... Pessoas que trabalham, pessoas jurídicas, de repente, olha, isso aqui é da empresa, mas eu separei um para você. Mas eu fiz... São mimos, Duarte. Não é nem pelo valor financeiro daquilo. É pelo valor, não pelo preço. Exatamente. Então, a pessoa gosta disso. Eu acho que isso a gente tem... Nós, na Local Box, e você aqui na Alphagraphics, tem cada vez mais, sabe, subido a régua, mostrando para o nosso atendente o quanto é importante. Porque o atendente, quando ele acaba um atendimento, onde ele viu a pessoa sair feliz, saiu contente, saiu relaxada, né, acabou o estresse, ele termina, ele vai entregar, se leu a ficha, olha, aqui está o contrato que ele assinou, ele entrega aquilo com prazer, entendeu? Tipo, eu fiz bem aquilo. O meu trabalho. A realização pessoal. Entendeu? E eu acho que isso não tem mais no mercado. Não tem esse cuidado mais. As pessoas estão entregando o trabalho sem ter prazer em entregar. Então, até esse trabalho de backstage que a gente tem, nós lá, você aqui, de formar esse pessoal, formar essa cultura do bom atendimento, de fazer isso, de pegar características do mercado de luxo e trazer para o nosso negócio. Que a princípio qualquer um vai pensar, você vai trazer elementos do mercado de luxo para um self-storage, um armazém? A princípio não faria sentido, mas faz tanto sentido depois que você começa, que você não para mais. Porque você quer cada vez aprimorar mais o seu serviço. Olha, duas coisas. Quando eu comecei a fazer os meus cursos sobre mercado de luxo, uma das preletoras que falava comigo falava assim, mas eu não estou entendendo como você vai unir as duas coisas, mercado de luxo nisso. Isso foi uma coisa que me pegou muito, né? Como trabalhar, até que você começar a trabalhar com as características. Né? E a segunda coisa que eu acho assim, essencial, né, é você trazer do mercado de luxo, tá? Não só características, mas comportamentos e essa sensação de experiência, porque todo mundo fala experiência achando que tem que fazer uma coisa do outro mundo, eu vou ter que oferecer. Não é isso. Experiência é a pessoa querer estar naquele local, se sentir bem naquele local. E isso hoje não se tem. Essa moçada que está entrando no trabalho, essa geração nova que está vindo aí, é tudo tão digital que não tem esse contato. Não tem. Não, é tudo por WhatsApp. Manda um WhatsApp. Tudo bem, nós temos o WhatsApp também para trabalhar. Mas é tão bom chegar, pegar um telefone e falar, pode vir, eu vou te atender legal. Eu sou uma pessoa, eu estou aqui, eu não sou um robôzinho. Eu posso colher as primeiras informações de forma digital, mas, eu estou aqui, eu vou te ajudar, entendeu? Mas hoje... Tem um caso que precisa ser dito, porque é muito específico dessa situação. A conversa pelo WhatsApp começou a ficar um pouco tensa, tensa no sentido de muito complexa, muitos elementos, e o atendente pegou o telefone, ligou, fique tranquilo, os seus bens estão em minhas responsabilidades, está sob minha custódia, meu cuidado. E a pessoa, peraí, estou falando com realmente... Tem alguém ali, tem alguém interessado no meu problema, vencer esse obstáculo, porque eu falo obstáculo porque a pessoa precisava guardar os bens, porque ela ia viajar para o exterior, ia fazer um MBA, alguma coisa do gênero, e é só voltar daqui 2 anos. Então, achar um destino para os bens delas não era um obstáculo, era um desafio. E o nosso atendente comprou a briga. Não, os seus bens estão sob a minha responsabilidade. Vem para cá que eu vou achar uma solução. E hoje o negócio é tão mecanizado que às vezes você quer falar com alguém. Eu te mando uma mensagem para você. Toninho, tudo bem aí? Você não responde. E aí, Toninho, beleza? Você não responde. 3, 4, não responde. A gente esquece que existe o telefone. Se a pessoa não responder o WhatsApp, o outro já fica empurrado. Não quer falar comigo? Mas por que não liga? A gente esquece disso. Esquece que tem a parte humana atrás do aparelho. Né? E essa reumanização que o mercado de luxo traz é muito importante para a pessoa sentir isso. Exatamente. Né? E ainda mais que você falou, essa meninada dos millennials para cá, né? Dos anos 2000 para cá, que hoje tem aí 20, 25 anos, que estão vivendo uma época totalmente diferente, que não conviveram nas décadas de 80, 70 e tal, que era diferente. Então, essa parte do mercado de luxo traz um pouquinho, resgata aquela humanidade que a gente tinha lá na década de 80, quando essa galera ainda não existia. Elas pensam assim, mas elas gostam de ser atendidas assim. Gostam, mas não sabem por quê. Exatamente. Então, assim,
nós temos que reavaliar isso, pensando em sociedade, né? Nós temos que reavaliar isso. Como é que eu quero que a minha filha, a minha sobrinha, toda essa geração, se elas querem ser atendidas assim, elas têm que fornecer isso também. Exatamente. Né? Então, é um trabalho gostoso, Duarte, é um trabalho muito gostoso. Tem muita coisa do mercado de luxo que a gente pode trazer para a nossa realidade, muita. É que a gente se restringe e a gente passa a pensar em mercado de luxo só como mercadorias de consumo rápido. Uma bolsa, um restaurante caro, um hotel melhor, é muito maior que isso. Exatamente. Muito maior. E você que está em casa assistindo bonitinho isso tudo que a gente está falando, presta muita atenção. Porque o mercado de luxo não é você só ir lá no shopping Cidade Jardim, comprar uma bolsa da Gucci, uma bolsa da Louis Vuitton, né? Que mais? Bolsa da Dolce & Gabbana. Não é isso. Isso faz parte. Mas a gente está falando aqui algo que vai muito além, que é a cultura por trás de tudo isso. Para você participar do mercado de luxo, você não precisa comprar coisa cara. Você tem que estar inserido no tratamento, no atendimento, no entendimento do que se passa por ali. Então, se você é uma pessoa que tem cuidado, que gosta de ser bem atendido, que tem seus bens para serem mantidos ali por um certo tempo, eu recomendo vocês. Vão lá na Local Box, procurem o Toninho, procurem a Kátia, conheçam o espaço. Vocês vão ver que tudo que eles falaram aqui é sério, ninguém está contando historinha para você não. Eu conheço lá, assino embaixo, e tudo que eles estão fazendo faz parte de um atendimento. Faz parte não só para você ficar guardando seus móveis lá, mas para eles querem que vocês se sintam bem, se sintam inteirados ao ambiente, se sintam bem atendidos, se sintam gostosinhos para ficarem lá com eles, não é isso? Vai ter um cafezinho ótimo para cada um. Cafezinho. Não, acho que a palavra que você utilizou agora há pouco deixa bem perfeita, é a cultura. É a cultura. Nós estamos colocando uma cultura que está nos colocando, segmentando no mercado, que nos agrada muito e também pelos nossos clientes a gente vê que agrada. Exatamente. Enfim, estamos felizes dessa vida. É isso, e assim funcionando está muito ótimo. Né? E se você que está em casa, se você soubesse que existe um lugar desse jeito, o que você faria? Meu filho, corre para lá. Kátia, conta pra gente aqui, agora a gente está chegando já no finalzinho, me dá uma dica de como eu posso, digamos que a pessoa está ali, é um empresário também, e gosta dessa questão de mercado de luxo, mas não sabe muito bem o que fazer. Qual a primeira coisa, a primeira dica especial que você poderia dar para ele entrar no mercado de luxo? O que ele precisa entender para transformar a empresa dele numa empresa que é atenta a esse segmento? A primeira coisa que ele precisa fazer é conhecer o público dele. Conhecer a real necessidade, não necessidade física dele, mas qual é o sonho dele, qual que ele anseia. Né? Se ele conhecer o público dele, planificando sexo, idade, situação financeira, informações básicas, com o sonho dele, o que ele almeja, ele vai conseguir traçar uma linha de trabalho para atingir isso. Senão, ele vai só pontuar, eu vou melhorar só a comunicação visual, eu vou melhorar só esse aspecto daqui, e ele nunca vai chegar onde ele quer. Ele precisa conhecer o público dele. Conhecimento é o principal. É você saber para onde você vai. E falando em conhecimento, eu vou dar a resposta, eu vou pegar a pergunta para mim também. O que eu daria como sugestão, com toda a humildade do mundo? Cultura. Veja aí como que você vai desenvolver essa cultura. E a minha sugestão, tem os livros de administração, tem os livros específicos que são muito bacanas e importantes e você deve ler. Mas leia a história da arte, filosofia específica sobre esses assuntos. Veja como a cultura se desenrola ao longo dos anos, qual a população, dependendo da época, momento que estavam vivendo, para onde eles iam. Eu acho que o passado tem muito a nos ensinar e eu acho que cultura é a chave que vai te dar consistência e manter uma constância no trabalho do crescimento. Exatamente. Diga. Não, tanto é verdade, tanto a gente acredita nisso, que vou reforçar mais uma vez, né? Guardamos melhor o que você valoriza, as suas memórias. O Tesouro já diz tudo.
né? E eu tenho aqui 3 dicas para dar para você que está em casa sobre esse assunto todo. Primeiro, é um livro que é muito legal, que a gente falou agora, que é O Jeito Disney de Fazer as Coisas, né? Isso. Que é um livro muito interessante, porque ele fala de coisas lá que a gente não faz ideia. A questão de toda a movimentação do pessoal no subsolo, né? Que a gente não imagina, do gestual, das vestimentas e tal. O outro tem um livro do Ferreirinha, você já viu? Que chama Sim. O Paladar Não Muda, né? Sim. O nome já fala, né? Uma vez que você tem aquele paladar, você pode estar onde você estiver. É aquilo lá. Então, você tem que fazer todo o processo. E o terceiro, e mais importante de todos, é esse. Esse livrinho aqui, chamado Inteligência Competitiva, onde eu falo sobre a comunicação, como você melhorar a sua comunicação. E você sabe, né? Você sabia que a comunicação verbal é só 7% da nossa comunicação. O restante são todos os outros tipos de comunicação. Então, a fala é a menor delas. Então, como você se posiciona, como você fala, como você se move, como você se veste. Então, ali fala um pouquinho de tudo isso para você achar o seu caminho no meio do mercado do lixo. Ou do luxo. Vou dar mais uma informação para você. Diga. Corroborando tudo isso que você falou. Você sabe que o Brasil é o país onde as vendas estão mais atreladas ao atendimento? As vendas? As vendas. Enquanto nos Estados Unidos 70% estão atreladas, Europa você tem 50% atrelado ao atendimento, o Brasil é 85%. Então, assim, você tem que saber conhecer o seu público, você tem que saber o que você quer, o caminho que você quer seguir, tá? Para você poder atingir ele. E nada melhor do que a leitura. E a leitura. E tem uma questão principal aí, não sei se vocês já viram, às vezes parece que é pegadinha, mas eu acho que eu acredito que é verdade. Que tem alguns vídeos de que as pessoas vão testar o atendimento de algumas lojas. Né? Às vezes o cara vai mal vestido numa loja para ver como que ele é tratado e tal. E tudo isso faz parte de você entender, e o próprio funcionário, o colaborador, entender que não é isso que vai mudar a coisa. Né? E muitas vezes, quando você tem o mesmo atendimento para todos os seus tipos de público, seus perfis, a própria pessoa se transforma para poder ser atendido por você. Claro. Né? Isso é muito importante. Senhoras e senhores, essa dupla que está aqui é uma dupla que está revolucionando o mercado do self-storage, trazendo luxo no sentido do luxo mental, da característica que todo mundo gosta para ser atendido. Quem não gosta de ser bem atendido hoje? Né? Eu até digo aqui a gente não tem um departamento de atendimento, a gente tem um departamento de entendimento. Né? Porque você tem que entender o que o seu cliente quer, o que ele precisa e oferecer aquilo, não o que você quer. Né? Eu não quero vender isso, mas tem que saber se o cliente quer isso e por aí vai. Então, esse é um assunto que tem muito chão ainda. Eu gostaria que vocês viessem aqui uma outra vez para a gente abordar esse assunto com mais detalhes, contar um pouquinho as características, o que você aprendeu nos treinamentos, o que você viu ali na questão da Disney, que é muito interessante, os seus livros, o seu conhecimento. Eu acho que tem muita gente aqui que quer pescar um pouquinho dessa sabedoria. Opa, modéstia à parte, não. Eu é que tenho que aprender com os outros, mas... É um nicho muito bom e tem muito material para isso. Tem que saber fuçar, mas tem muita coisa. E é um ramo novo, é um nicho novo. Isso tem se desenvolvido nos últimos 15 anos que isso aflorou. Então, tem campo para muita gente trabalhar. Não, ela é uma apaixonada pelo assunto. Pode perguntar, pode extrair, pode ir a fundo nas perguntas, que ela vai ter muita satisfação em responder. E você percebe pela evolução da sociedade que isso é verdade. Por exemplo, quais são os tipos de empreendimentos que estão saindo hoje? A maioria é voltada para esse perfil. Quais são os carros novos que estão saindo hoje? A maioria, acho que não tem nenhum carro popular. A maioria que está saindo é para esse perfil. Olha, eu tenho até um detalhe. Ontem eu fui com a minha mãe ver carro, que ela quer trocar de carro, e ela quer um carro pequeno. O que vem hoje nos itens, os itens básicos de hoje, não existiam há 20 anos atrás. Assim, o carro mais simples que você comprar hoje, o de 20 anos atrás era item de luxo. Hoje, comprar um carro com vidro elétrico, antigamente era escolha. Hoje era o mínimo. Então, eu desconfio que isso pode acontecer com o atendimento também. Uma vez você pondo o atendimento numa escala, é muito difícil você voltar atrás. Assim, é muito difícil você se contentar com descaso, menosprezo, desprezo. Pô, você não está trabalhando, indo atrás de uma empresa para ser atendido, para ser menosprezado. Né? Acho que ninguém está para isso.
E é aquela coisa que às vezes você não compra alguma coisa, um produto ou um serviço, por quê? Porque você não sabia que existia. Também. A partir do momento que você sabe que existe, você vai ficar ali porque você quer ser tratado daquela forma. Então, o que vocês estão fazendo? Você se apropria. Então, o que vocês estão fazendo hoje? Por exemplo, eu vou no self-storage normal. Eu sou atendido ali, legal, papapá, beleza, tô tranquilo. Aí tô indo. Aí um dia eu conheço a Local Box. Falo, cara, o que é isso daqui? Aquilo que eu tenho lá não é um atendimento. Isso aqui é um atendimento. Então, vocês estão posicionando a empresa, o segmento, num nível diferente, onde as pessoas têm a possibilidade de ter esse atendimento que vocês estão prestando, e se ela não quiser não ligar para isso, ela volta para onde estava. Sim. Mas estão dando a opção da pessoa ter aquilo. E é muito gratificante o cara chegar lá e falar assim, nossa, Toninho, nossa, Kátia, eu não sabia que tinha isso aqui. Onde eu ia era muito básico, o cara me tratava de qualquer jeito. Aqui eu sou bem acolhido. Então, isso aqui é motivante para fazer tudo isso. Parabéns para vocês, parabéns pelo trabalho, parabéns pela evolução do caminho, desde a Mobiliário até a Local Box, e agora com um novo processo da Local Box PJ. Né? Temos aí a Local Box PF, PJ, daqui a pouco franquias. Olha, mais assunto. Não, já tem franquias. Já tem franquias. Quer dizer, ou seja, é um processo que não para. É um assunto para o próximo podcast. Galera, você, depois dessa conversa toda aqui, de falar de mercado de luxo, você fica sabendo que tem uma franquia da Local Box para você colocar aí na sua região. Não falem mais nada, só deixem aqui o pontinho, que a gente vai elaborar esse assunto, vai discorrer esse assunto num próximo episódio, e garanto para vocês que é um negócio muito bom para entrar. Então aproveita isso daqui, clica aqui embaixo, se inscreve no canal, manda esse vídeo para os seus amigos que precisam armazenar seus móveis, e você que precisa de um cantinho aconchegante, gostoso, e sabe que seus móveis vão ser bem cuidados, não só móveis, mas todos os utensílios, Local Box é o lugar. localbox.com.br. Exato, nosso Instagram. @localbox storage. Localbox Self-Storage. Self-Storage. E o X, né, o antigo Twitter. Facebook também. É tudo Localbox. É fácil achar. Entrou no Google, botou Localbox. Lá tá no Ipiranga, passando por ali. Passa lá no Localbox para tomar um cafezinho e encontrar o lugar de vocês. Certo? Toninho, muito obrigado aqui pela presença. Você já está se tornando sócio do podcast. Mais uma vez, gente. Obrigado aí. Muito bom pessoal, participar. Kátia, parabéns pelo trabalho. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Sejam todos muito bem-vindos. E logo, Local Box Franchising. Já temos. Vamos participar da feira em junho. E nosso site já está preparado para receber os interessados. Legal. E temos recebido já alguns interessados. Eu te falei já que o nosso querido... Sim. Do Rodrigo? Sim. Você já falou com ele? Não, eu sou sócio da ABF, eu sei que ele tem, se eu não me engano, ele é presidente ou diretor. Mas ainda não tive a oportunidade. Legal. Vou conhecê-lo na ABF. Vou te apresentar. Ótimo. Senhoras e senhores, parabéns por terem assistido esse episódio magnânimo aqui com Kátia e Toninho sobre a Local Box, o mercado de luxo. Procurem saber mais sobre isso, porque vocês merecem ser bem atendidos, vocês merecem estar com a reguinha lá em cima e não aceitar qualquer coisa. Né? Um abraço e até a próxima, e fiquem com Deus. Tchau, pessoal.